Atenção, hein? Para um pouquinho o que a senhora está fazendo agora. O Departamento de Atendimento a Grupos de Vulneráveis, o DAGV, indiciou na manhã de hoje, não é? Indicou também durante a coletiva à imprensa que os pastores da Igreja Quadrangular, o Lucas Abreu, eles foram indiciados, tanto o pai como o filho, pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável. Isso o filho. O pai, o pastor Luiz Antônio, pelo crime de violação sexual, que eu vou explicar daqui a pouco, depois da matéria, porque o João de Deus, lembra? O líder espiritual espírita foi condenado ontem em mais um processo com esta indicação aí, ó, crime de violação sexual. Eu vou explicar para os senhores já já. Agora nós vamos acompanhar os detalhes com a repórter Aline Aragão. No Tolerância Zero é assim, olho no olho e bronca na tela. 22 pessoas, entre vítimas, testemunhas e investigados, foram ouvidas pelas delegadas do DAGV, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que decidiu pelo indiciamento dos pastores Lucas Abreu e Luiz Antônio pela suposta prática de crimes sexuais. Os detalhes da investigação foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública em entrevista coletiva remota na manhã desta quarta-feira. Lucas Abreu foi indiciado por assédio sexual, violação sexual e estupro de vulnerável. O pai dele, pastor Luiz Antônio, superintendente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Aracaju, foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. As vítimas são mulheres que frequentavam templos da igreja. No dia 13 de março deste ano, a advogada das vítimas compareceu a este Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis no plantão noturno e registrou um boletim de ocorrência noticiando supostas práticas de assédio sexual em desfavor do pastor Luiz Antônio e de seu filho, o pastor Lucas Abreu, alegando que eles se prevaleciam da condição de líderes religiosos para constranger algumas mulheres que frequentavam a igreja a fim de obter vantagens sexuais. Ao todo, o DAGV ouviu 11 mulheres supostas vítimas. 4 contra o pastor Lucas Abreu e 7 contra Luiz Antônio. Os inquéritos são presididos pelas delegadas Josefa Valéria e Renata Aboim. Quando a advogada das vítimas compareceu ao DAGV para fazer a denúncia, nós constatamos que 2 delas, à época dos fatos, eram adolescentes. Uma tinha 15 anos e a outra tinha 13 anos. Daí nós desmembramos a investigação, né, e na Delegacia de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas, concluímos a investigação, indiciando o pastor Lucas Abreu pelos crimes de assédio sexual e estupro de vulnerável, né, já que uma das vítimas, à época dos fatos, tinha 13 anos, e é um dos crimes mais graves do nosso Código Penal, né, estupro de vulnerável. A investigação transcorreu com oitiva de depoimento das vítimas, testemunhas, juntada de oitivas fora do Estado, prints de rede social, fotografias. Então, com convicção que a gente hoje conclui essa investigação, estamos à disposição das vítimas, né, que porventura ainda não tenham vindo e que se sintam confortáveis e venham, que nós estamos aqui à disposição para acolhê-las e deflagrar as investigações. A TV Atalaia tem acompanhado o caso dos pastores desde o início das denúncias, que começaram a ser divulgadas em março deste ano por um movimento criado nas redes sociais. De acordo com as delegadas, os fatos narrados pelas vítimas ocorreram há pelo menos 13 anos, o que dificulta o trabalho investigativo. Se condenado, o pastor Luiz Antônio pode pegar de 2 a 6 anos de prisão, enquanto Lucas Abreu, pelo crime de assédio sexual, pode pegar de 1 a 2 anos. Já pelo crime de estupro de vulnerável, a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. Apesar do indiciamento, os pastores permanecem em liberdade. É que a Polícia Civil não identificou requisitos para o pedido da prisão preventiva dos suspeitos, que negaram as denúncias em depoimento. Os inquéritos foram encaminhados ao Ministério Público. A delegada Renata Aboim explica também que uma das situações contra o pastor Luiz Antônio ocorreu em 2010. Na época, o crime de estupro precisava ter representação criminal da vítima. Como não houve, o crime prescreveu.
Ela destaca a importância da denúncia e encoraja as mulheres a procurar a delegacia. Dentre esses casos, o que supostamente ocorreu mais recentemente foi no ano 2018, ou seja, 3 anos atrás. Isso dificulta muito o trabalho da polícia, né? Fica quase impossível da gente conseguir obter provas. E principalmente quando a gente está falando de crimes sexuais e de crimes que não deixam vestígios. Então, esses inquéritos policiais são o exemplo do quanto é importante as vítimas procurarem a polícia o mais rápido possível após serem vítimas de qualquer tipo de crime penal, de qualquer tipo de crime. A gente volta a reforçar a necessidade da denúncia, a gente volta a alertar as vítimas de que a Polícia Civil é uma instituição parceira que está aqui de portas abertas para receber as vítimas a qualquer tempo. Nós, inclusive, do DAGV, funcionamos 24 horas. Então, a gente pede que essas pessoas nos procurem o quanto antes para que a gente possa fazer uma investigação mais completa e para que a gente possa mostrar os fatos da maneira que eles ocorreram e conseguir passar para a Justiça um material que dê aso à instauração de uma ação penal. Muito bem. Em primeiro lugar, nós temos que parabenizar a condução da doutora Renata Boim e dos seus pares, das outras delegadas que falaram agora pela manhã. E nós entendemos que isso representa e atende aos anseios da sociedade em seu coletivo. Não é isso, coronel? Sem dúvida, o trabalho que foi realizado, trabalho de excelência, a doutora Mariana também, eu acho que estão sendo extremamente técnicas, estão fazendo o que a legislação permite fazer. Não adianta se querer cobrar que a Polícia Civil possa adotar algumas posturas que a legislação não permita. Por isso, sempre a importância, se ocorreu o crime, procure a delegacia, existe uma equipe especializada para isso, eles são técnicos, são profissionais na área, sabem o que fazer. Agora, torna-se difícil, Cláudio? Investigações com muitos anos que a prova, a materialidade, ela não exista, não tem como fazer com que. Então, para que haja o indiciamento, para que haja o devido processo legal, é importante mais do que nunca que toda a sociedade, que as pessoas colaborem com a instituição Polícia Civil no intuito de levar de imediato as informações, o cometimento de crime, principalmente desta natureza, que precisa reunir a materialidade necessária para uma condenação ou não daqueles que assim o praticam tal crime. Cláudio. Muito bem, e hoje pela manhã nossa repórter Jéssica Cruz conversou com o advogado das vítimas, que é o Dr. Walter Neto, que havia falado conosco ontem, e ele está indo de encontro a esse posicionamento, a esta condução que foi dada aí na finalização do inquérito. Então, presta só um minuto agora, um minuto só da sua atenção, que nós vamos ouvir agora o advogado das vítimas. Acompanhe comigo. Vocês são contra esse direcionamento, essa condução que a polícia deu para o inquérito do pastor? Com relação no que diz respeito ao pastor Luiz Antônio, entendemos que a tipificação legal dada pelos delegados está errada. Não há só crime de violação sexualmente de fraude, há crime de estupro ali também, pelo menos por 3 oportunidades, em continuidade deletiva ou em concurso material. Ou seja, na continuidade deletiva, as penas seriam, na verdade, um pouco reduzidas. Mas se houver concurso material, com espaçamento entre mais de 30 dias, as penas são mais de 3 crimes de estupros. Ou seja, 8 a 15 anos por cada crime. Somando as penas, daria 24 anos. Com essa tipificação legal de violação sexualmente de fraude, a pena mínima de 2 e a máxima de 6. Ou seja, ele vai sair incólume, porque se ele perder a pena máxima pelos crimes em continuidade delitiva, ele perde regime semiaberto. Ele não vai ser preso. Não vai haver nenhuma reprimenda contra esse rapaz. Ele vai continuar fazendo o que ele fez a vida toda. A delegada disse em coletiva que algumas das vítimas omitiram determinados fatos, inclusive vídeos, fotos que teriam sido encaminhadas para o pastor. É real isso? É real. Como eu coloquei na minha entrevista de ontem, essas pessoas tiveram, pelo menos 2 delas, tiveram relação sexual com o pastor antes do ocorrido. O que aconteceu na verdade? Elas trocaram fotos com o pastor, trocaram WhatsApp com o pastor, trocaram nudes com o pastor e tiveram pelo menos um encontro sexual com o pastor. Na outra oportunidade, quando o pastor chamou elas para a igreja, para conversar, na verdade, sobre um encontro, não foi um encontro muito feliz, pelo menos as 2 vítimas não foram felizes no encontro sexual que tiveram com ele,
ela forçou ele forçou elas a terem novamente conjunção carnal com ele, só que elas não queriam mais. Fechou a porta da congregação, onde estavam, na verdade, baixou a calcinha da menina e introduziu o pênis nela, contra a vontade dela. Nesse momento, ou seja, no primeiro momento, tudo bem, foi consensual, não há nenhum problema. No segundo momento, elas não queriam mais, e ele fez assim mesmo. Então, quando junta as provas, a defesa, de forma esperta, junta as provas dizendo que já tinha havido relação sexual, a delegada, ou as delegadas, entenderam, na verdade, que não houve nenhum crime, não houve nada, na verdade, e que havia ali apenas uma continuação da atividade sexual anterior. Não. Veja bem, olha, prostitutas são estupradas. Aquela que você paga para poder levar para a cama, e no momento ela não quer, pode ser estupro. Mulheres casadas que se negam a ter relação sexual com os maridos podem ser estupradas. Agora, a fiel não pode. Ou seja, a fiel, na verdade, estava chateada com o pastor, que foi lá para poder se redimir, para conversar com ele, para dizer que não queria mais. Essa mulher vai ser estuprada dentro da igreja, onde ele está, e está tudo bem. Só vai ser indiciado por violação sexualmente de fraude. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Eu espero que o Ministério Público, quando recebeu o inquérito, deu uma nova tipificação legal ao crime e inclua ele em crime de estupro que o filho está respondendo. Tem que ser feito dessa forma. Vocês já solicitaram a prisão do pastor? A prisão foi feita por nós, na verdade, mas se a delegada relatou o inquérito e não pediu a prisão dele, não vai sair. Temos que esperar o Ministério Público receber o inquérito para ver se eles vão pedir a prisão dele. Porque a prisão dele tem que sair. Ele fora, ele é um predador sexual. Ele não vai parar. Ele vai dar um tempo. E depois ele vai voltar a fazer exatamente o que ele fazia. Essas pessoas não conseguem parar. O modus operandi dele é aquele modus operandi de uma pessoa que não consegue se conter. Pelo relato das vítimas, como ele estava sempre alterado, sempre excitado, e dizia às vítimas que queria ter relação sexual com ele naquele momento, é uma pessoa que não consegue se conter. Então ele vai continuar a fazer isso. Por isso ele tem que ser contido. Olha, está tudo muito bem claro, não é, Coronel Yunes? Eu digo claro para o nosso telespectador, para você que tem nos prestigiado com esta grande audiência no horário, desde o primeiro momento que nós acompanhamos este caso, quando eu coloquei as minhas opiniões, o que é que eu penso, como eu trato estas relações, acompanhando tudo que nós temos na história criminal ao longo dos anos, o meu comportamento de ética, de conduta, não importa se é padre, se é pastor, se é espírita, se é médico, se é jornalista, não há importância. O que importa é o fato. Então, nós estamos levando clarividência, nós estamos levando a informação imparcial para que o senhor, você que é cidadão sergipano, você possa entender o que está acontecendo. E na nossa impressão técnica está tudo muito claro. Nós ouvimos aí agora as impressões do advogado de defesa das vítimas. Agora nós vamos ouvir o que disse o advogado que defende os pastores. Depois o coronel vai opinar, nós vamos colocar outras situações, mas é importante que você tenha o entendimento. Acompanhe conosco. Discordamos frontalmente dessas conclusões. Basta dizer que, por exemplo, no caso do pastor Luiz Antônio, dentre tantas supostas vítimas que denunciaram, apenas uma foi levada em consideração. Falaram até de estupro. E nada disso foi considerado porque, na verdade, o que se tem por trás disso tudo é um revanchismo pessoal entre um ex-pastor que fundou o movimento e que agora se levanta contra o pastor Luiz Antônio, que será devidamente comprovado durante o curso do processo, se houver. Porque, na verdade, esse inquérito será encaminhado ao Ministério Público, a quem cabe analisar. Quanto ao pastor Lucas, da mesma forma, a defesa discorda da conclusão. Não há provas. Posso assegurar que não há qualquer prova além da palavra da própria pessoa que se diz vítima. Né? Embora se tenha um entendimento de que nesse tipo de crime a palavra da vítima ganha um relevo, é preciso que ela esteja ancorada em algum elemento objetivo, concreto, factível e que esteja presente nos autos. Não há nada. Não há um print, não há uma foto, não há uma imagem, não há uma testemunha, não há nada, absolutamente nada que conduza à conclusão. Aí está a palavra do advogado de defesa dos pastores. Antes de ouvir a opinião do coronel Maurício Yunes, coincidentemente ontem nos meus estudos, eu estava acompanhando os processos aí do Alder Maci e do João de Deus, e o Tribunal de Justiça ontem, coronel, terça-feira, dia 25, condenou
o João Teixeira de Farias, conhecido como João de Deus, o médium, recebeu a sentença de 2 anos e 6 meses de reclusão do juiz Renato César Dorta Pinheiro, da comarca de Albadiana, pelo crime de violação sexual mediante a fraude, quer dizer, em mais um dos processos. Com essa decisão, as penas somadas do médio, que agora está com 78 anos, ultrapassam 64 anos, já 64 anos de condenação. Aí você, como eu que sou leigo, né, fui ver o que é isso, né? Que tipo de tipificação é essa? Que crime é esse? Aí nós temos a conclusão, nós podemos definir que o delito de violação sexual mediante a fraude como ilícito penal, denominado pela doutrina como estelionato sexual, no qual o sujeito ativo não se vale de violência ou grave ameaça, e sim de meios capazes de levar a vítima ao erro ou mantê-la em erro. Significa que é o cara que é 171, que usa do poder, que usa do seu status, que usa do seu cargo, que usa da sua força para persuadir e conseguir vantagens sexuais. Foi o crime que o pastor Luiz Antônio, presidente da igreja, foi indiciado pelas delegadas dentro do processo, tá? E este crime também condenou ontem o João de Deus. É importante lembrar que os espaços continuam franqueados aqui para que os pastores possam falar, se quiserem falar conosco ao vivo. Nós temos mais uma informação importante que já foi dada pela Aline, né, que o pastor Luiz Antônio pode pegar pelo crime de violação sexual de 2 a 6 anos de prisão, enquanto Lucas Abreu, pelo crime de assédio sexual, pode pegar de 1 a 2 anos. Já pelo crime de estupro de vulnerável, a pena prevista é de 8 a 15 anos de prisão. Ele tem formação em direito, é autoridade, pode falar. Coronel Maurício Yunes. Cláudio, com relação ao posicionamento das delegadas, eu acho que está bem dentro do ordenamento jurídico. É bom a gente frisar essa situação, porque foi um trabalho, sim, técnico realizado. 60 dias, né, Coronel? 60 dias. Tanto um advogado quanto o outro, né, um quer defender o ponto de vista e o outro defendendo, precisamos entender e compreender que há indícios do cometimento de crime. Isso é um fato. As delegadas, elas constataram que há indício, por isso eles foram indiciados. Quando a gente fala essa questão da fraude, é bom deixar bem explícito para toda a sociedade, Cláudio, que neste sentido, as pessoas que procuram, né, aquele instituição religiosa estão, de certa forma, abaladas, estão com algum problema, e é essa fraude que a gente cita. É neste momento em que aqueles que deveriam amparar, conduzir, utilizam-se dessa questão para praticar o abuso sexual. É esta situação. As pessoas estão fragilizadas. As mulheres que vão para a instituição poderiam procurar um psicólogo, poderiam procurar um religioso. Neste caso, procuraram um religioso, que ao invés de estar o amparo religioso necessário, utilizaram-se do abuso sexual. Então, precisamos compreender que nós não estamos falando em nenhuma situação em que as pessoas que, na maioria das vezes, estão fragilizadas, sim, estão com problemas, sim, precisam ser amparadas e não abusadas. Então, isso é uma situação bem clara que fica. E quando, no momento do julgamento, com certeza isso vai ser avaliado tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. Agora, precisamos ter essa compreensão muito clara para que as pessoas entendam que, na maioria das vezes, essas pessoas já estão fragilizadas e acabam ficando à mercê do desejo daquele algoz, né, na prática desse abuso sexual, Cláudio. Muito bem, Coronel. Ainda uma informação, o Conselho de Ética dos Pastores do Estado de Sergipe, da UMESE, da instituição da Ordem dos Pastores, deve estar se reunindo nas próximas horas para analisar a situação e a possível expulsão dos pastores, do Luiz Antônio e do seu filho, dos membros da UMESE. Eles vão se reunir ainda hoje e eu acredito que nas próximas horas ou amanhã nós teremos um posicionamento oficial.